Bom, vamos lá, vamos começar já aqui com uma nota do Moisés Mendes, na verdade, né? A coluna do blog dele, blog do Moisés Mendes, que diz o seguinte: a precarização da velha direita e do fascismo. Malafaia não achou ninguém importante na lista de igrejas e pastores que possam estar envolvidos com os rolos do INSS. Damares Alves, conhecedora dessa gente, diz que a CPMI das fraudes havia identificado grandes igrejas sob suspeita. Largou a lista sob pressão de Malafaia. O pastor reagiu com desdém e agressividade, porque a relação de igrejas e colegas evangélicos não tem mesmo ninguém de primeira linha. Michele, em outra frente de batalha, aliou-se a Tarcísio de Freitas contra Flávio Bolsonaro, porque o filho ungido pelo pai não terá seu apoio. Flávio é considerado um candidato de segunda linha sem envergadura para enfrentar Lula. É o problema geral da extrema-direita hoje. Não há ninguém de primeira linha com a grandeza de um Bolsonaro para marcar os espaços e as posições do bolsonarismo. Nem os criminosos seriam de primeira linha. Sem o chefe por perto, sobra para o fascismo agarrar-se às fake news de terceira linha de Nicolas Ferreira e a estratégia da quarta categoria de tentar manter o Supremo sobre a ameaça de um impeachment de ministros. Os jornalões desesperados atrás de alguém que possa derrotar Lula estão atrapalhados na abordagem do que Flávio significa como salvação para a direita e não só para o bolsonarismo. Mas Flávio é tão de segunda linha que a Folha o apresenta como candidato forte para o primeiro turno, mas sem a força de Tarcísio por segundo. E o Globo o vê como competitivo porque vem caindo a rejeição ao seu nome pelo fato de ter sido indicado pelo pai. Para a Folha, que se baseia no que disse o Instituto de Pesquisas, Flávio arranca bem contra Lula. E se arranca bem, à frente, inclusive, de Tarcísio, pode se firmar adiante. Só que a diferença para Flávio é de 13 pontos no primeiro turno. Ampliam-se os dramas da direita sem Bolsonaro. Desde muito antes dos desfechos do julgamento do golpe, sabia-se que os golpistas eram fracos. Os generais não eram de primeira linha, como os de 64. Seus ajudantes na montagem do golpe eram do mesmo nível. Os planejadores dos assassinos de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes eram criminosos de péssima qualidade. Então, aqui ele termina, ele fala ele vai falando de vários aspectos aqui da direita, mas eu quero deixar aqui um destaque para esses 4 últimos. Não há mais um grupo de influencer que possam ser considerados de primeira, sabendo-se que Michele classificou Alan dos Santos como um boneco de ventríloco. Há muito tempo, talvez uma década, ninguém usava a comparação com boneco de ventríloco para ofender alguém. Até nisso a direita perdeu força na capacidade de atacar e ofender com alguma graça e originalidade. Michele viu Alan dos Santos como um boneco ligado a Lúcifer e Nicolas Ferreira o enquadrou como um bosta. É uma sequência de ataques reveladores das fragilidades da direita, enquanto Eduardo se consagra como um conspirador de segunda categoria. Em meio a derrotas, brigas, cansaço e desilusões, Bolsonaro se comporta não como um preso altivo, mas como um encarcerado, fragilizado mental e fisicamente, um presidiário de segunda linha. Só Tarcísio poderá salvar toda a direita, mas Tarcísio é visto dentro do bolsonarismo como vacilão e um bolsonarista inconfiável e de segunda linha. Achei maravilhoso, mostrando que o quê? Mostrando, minha gente, que ninguém presta, não é mesmo? Agora que eu vi que eu estou numa bolinha aqui pequenininha. Mostrando que, na verdade, ninguém presta, né? É tudo aquele bololô que se juntar todos não dá um, sabe aquela história? Se juntar todo mundo não dá um bom. É mais ou menos assim que funciona a extrema-direita aqui, que o texto menciona. E nós vimos realmente, nessa última semana aqui, os desentendimentos da Michele Bolsonaro, apoiando, de certa forma, o Tarcísio de Freitas em suas redes sociais de maneira ali ladina, como a gente fala, postando vídeos de Tarcísio e também curtindo o post da primeira-dama do governo de São Paulo, que é a esposa do Tarcísio, quando ele disse que o Brasil
precisaria de um novo CEO, no caso, né? Concordando aí. Mas, principalmente, nós tivemos a briga de Silas Malafaia com Damares, e foi daquelas, assim, bem baixaria, sabe? Um alfinetando o outro, dizendo que ela tá querendo, ela é mentirosa e que, na verdade, não existem grandes igrejas envolvidas no esquema do INSS, mas, como eu vi um post hoje da Crisca Pimentinha falando, talvez essa fraude do Banco Master, inclusive somando aí todos os desenrolares da CPMI e do INSS, pode-se falar em trilhões de problemas que o Brasil tenha se engalfinhado aí na sua ordem financeira. Então, a grande verdade é que eles não têm um nome extremamente potente para ser realmente o grande candidato da extrema-direita. Porque Tarcísio, literalmente, não está querendo abraçar o bolsonarismo e sim se colocar como moderado para pegar aí as outras faixas que a gente pode considerar os antilulistas ou antipetistas, no caso. Então, querendo se colocar como um moderado, ele não quer morrer abraçado com o sobrenome Bolsonaro. E, inclusive, é considerado um traidor, apesar de ter feito lá como que eu posso dizer, os seus rodeios lá na Câmara dos Deputados para conseguir a anistia para o Bolsonaro. Mas eu acho que, com relação a isso, todos nós aqui sabemos, o Flávio Bolsonaro foi um nome que apareceu por indicação do pai. Ele já tem 70% dos votos dos bolsonaristas raiz, justamente por ter sido indicação do seu pai, e não por grandes motivos ou por grandes feitos que ele tenha realizado no Senado Federal. Mas, e a própria Michelle tenta se destacar da imagem dos filhos do Bolsonaro e se colocar aí como um nome forte, em que pese sabemos do tamanho da misoginia, do machismo dentro da extrema-direita, que jamais a colocariam aí como um nome de competitividade, principalmente para o Planalto. Bom, é isso que temos. O famoso se juntar todos, não dá para fazer um. Então, Tarcísio de Freitas, ao que tudo indica, eles realmente vão ser... Ele realmente vai ser candidato à reeleição pelo governo de São Paulo, não querendo trocar o certo pelo duvidoso. Afinal de contas, infelizmente, no governo do meu estado, nós não temos nomes de grande relevância para competir com ele. A gente sabe que, por mais que tenham acontecido as crises de energia elétrica envolvendo a Enel e a própria Sabesp, infelizmente não há um grande nome competitivo para impedir a reeleição de Tarcísio de Freitas, em que pese talvez a eleição do Tarcísio não seja tão gloriosa quanto foi a última. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!